Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, olá, amigos e amigas, que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 539 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a programação? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 18, versículo 23, com o tema Prestação de Contas. Vivendo com alegria, esse é o tema que hoje José Honório traz para nós no Autodescobrimento. No Minutos com Joana de Ângeles, Denise Lino nos fala um pouco sobre a confiança. Vamos conferir. O que significa ser um jovem espírita? Esse é o tema de hoje abordado por Tiago Toledo, no quadro Cidadão do Universo. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Prestação de contas. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Iniciando a nossa análise, por isso o reino dos céus. Ora, o reino de Deus não vem com aparência exterior, como está em Lucas 17, 20. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Também, Romanos 14, 17. Compete a cada um, então, buscar primeiro o reino de Deus, como está em Mateus 6,33. Observamos que quando estamos tranquilos conosco, encontramos-nos no céu, estado de consciência sem se alterar, mansuetude, paz, enfim, mesmo no trabalho, mesmo na dinâmica, mesmo cercado de responsabilidades e de dificuldades, nós não nos alteramos. Vivemos no verdadeiro céu. Então, céu e inferno, a gente observa, a gente entende como um estado de alma e não como um lugar circunscrito. Em virtude disso, podem alterar-se e não subsistir simultaneamente, ou seja, se eu mantenho, como diz o texto, a tranquilidade comigo mesmo, eu vivo o céu. Mas se de repente, por algum motivo, essa tranquilidade me foge e eu começo a me alterar, começo a vivenciar experiências de raiva, de intranquilidade, qualquer que seja, eu estou neste momento vivendo o inferno. As condições, circunstâncias e posições em que nos situamos e que há pouco tempo eram tidas como regiões infernais ou celestiais, são hoje compreendidas não como causa, mas como efeitos que exteriorizam ou refletem o reino, ou seja, o nosso interior, o nosso íntimo, que prepondera do interior nosso para o exterior. E Jesus prossegue: pode comparar-se a um certo rei. Com a parábola,
Mediante a utilização de coisas simples e conhecidas, Jesus sempre dava uma lição transcendental. A um certo rei, observemos, majestade, poder representativos. Deus no próprio íntimo de cada um. Interessante isso, não é? Vamos adiante para encerrar. Que quis fazer conta com os seus servos. Assim como no reino o seu dirigente pode, por sua vontade soberana, pedir contas aos seus cidadãos. Deus, do qual todos somos súditos, periodicamente nos chama a uma análise pessoal. São os lances de caráter individual ou coletivo a que todos estamos sujeitos na avaliação dos recursos de que somos credores ou devedores, objetivando alcançar novos degraus da evolução. Se os resultados são favoráveis, positivos, experimentamos uma euforia. Se não, aparecem os conflitos, os problemas íntimos. Quando nos conscientizamos da condição de servos, procurando exercer nossos deveres com dedicação e fidelidade, meus irmãos, estaremos nos capacitando a integrar esse reino como filhos e herdeiro que somos. Por quê? Observemos. Se o servo recebe ordens e as cumpre, obviamente, o filho acolhe as instruções e as dinamiza a partir de si mesmo, na extensão das verdades do Pai a que se afeiçoa. Aprende a amar. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isto está em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Portanto, meus irmãos, aprendamos as prestações de contas que nos competem, não como meros servos do Senhor, mas como Cristo nos trouxe, como filhos bem amados e que por isso também amam o seu Pai que está nos céus. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Você está no programa Espírita Semear. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá, caros ouvintes, mais um programa Autoencontro. Que possamos estar em paz, em harmonia, que o nosso irmão maior Jesus faça morada em nossos corações e que possamos assim podermos divulgar essa semente de luz que Ele nos trouxe para nos libertarmos ainda das nossas inferioridades morais que habitam no nosso dia a dia. Hoje eu trago uma mensagem de Joana do livro Iluminação Interior, intitulada Vivendo com Alegria. E ela nos diz: Jesus, o excelente mestre, cantou aos ouvidos do mundo: eis que vos trago boas novas de alegria. E ofereceu-nos o tesouro do seu amor, a fim de que nunca mais houvesse carência no mundo, exceto naqueles que se recusassem a fruir de sua infinita bondade. Desse modo, alegra-te e
paz e alegria, enriquecendo as vidas de esperança e de harmonia. A alegria, ela é um fator essencial à felicidade. Acreditamos que a alegria só é possível quando não temos preocupação, e isso não é verdade. Podemos vivenciar a alegria mesmo quando nós estamos sob tensão, mesmo quando nós estamos diante de dificuldades, de obstáculos, diante de conflitos, porque ninguém que está nesse mundo terreno, que nós chamamos mundo de provas e expiações, ele vive sem dores e sem aflições. Jesus nos disse: vem a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Quando ele faz essa colocação, é muito importante, porque ele diz: vos aliviarei. Ele não disse que ia nos tirar as nossas aflições, porque tudo que nós estamos passando por esse mundo de provas e expiações é uma forma de nós repararmos os desatinos, os desequilíbrios, todas aquelas situações que nós criamos e que desarmonizou o coletivo aonde nós estávamos vivendo e, consequentemente, a nós mesmos, que é a lei que chamamos na doutrina espírita lei de causa e efeito. Todas as nossas atitudes, ela tem uma reação no outro e, consequentemente, aquela reação do outro vai ter em nós uma influência. Se nós estamos fazendo escolhas corretas, escolhas harmoniosas, escolhas positivas, nós vamos colher essas mesmas atitudes. Se estamos nas escolhas indevidas, incorretas, aflitivas, nós vamos também acolher. Então, a alegria, quando Joana traz aqui, que é esse fator essencial, ela é importante nesse mundo para que nós criemos o hábito. A alegria é um estado interior de confiança. Quando eu começo a compreender que todas essas atitudes, que tudo isso que nos acontece está dentro de um programa que eu estabeleci antes de chegar aqui, eu estou trabalhando de forma irrestrita a confiança em Deus, porque Deus é bom, é justo, sei que Ele não vai me dar nada de ruim. O que está acontecendo é uma reparação para que eu possa me harmonizar comigo mesmo, com a minha consciência. Então, eu sinto necessidade de voltar para refazer. E aí, esse método educativo, que nós chamamos reencarnação, para que nós possamos nos harmonizarmos, porque tudo no universo é equilíbrio. A alegria é uma conquista que nós vamos trabalhando com otimismo diante das dificuldades. Estamos sempre confiantes que vamos melhorar sobre as pressões, sobre as dificuldades. Nós acreditarmos e buscarmos em prece essa comunicação com esse nosso Pai Criador, essa inteligência suprema, causa primária de tudo que nós conceituamos como Deus. É nessa conexão, nessa ligação com esse divino,
que nós vamos buscar através da prece, confiança, força, coragem, para enfrentarmos, para que ilumine a nossa mente e nós possamos fazer essa jornada, atravessarmos essas dificuldades sem perdermos a alegria. Que a paz, que a luz e que a alegria de Jesus esteja presente em nossas vidas. Você está convidado para um momento de reflexão e transformação. De 29 a 31 de agosto de 2025, acontece o Seminário Espírita Paraibano, com o tema Tempo de Autoencontro. O evento traz presenças confirmadas de grandes nomes como Alexandre Fontoura, Joédila Rodrigues, Maíse Braga e Rossandro Klinge. E será realizado na Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa. O seminário é uma oportunidade ímpar para a conexão consigo e com os ensinamentos espíritas. Garanta já a sua inscrição. Mais informações no site da Federação Espírita Paraibana. Não perca! E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, o passado com o seu segredo, quem entenderá? Paredes de um novo vazio, redes tramadas fio a fio, lágrimas no inevitável rio, quem aceitará? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade, ausência no olhar, mas o estio está tão perto, janela ao peito e ele aberto ao sol. Ao sol, a mudança em um segundo, silencio e voa ao fundo, e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece, é só o amor, é só o amor. Areia que passa entre os dedos, vida que escapa entre medos, quem entenderá? Nuvens feitas de saudade, imagens sem realidade, ausência no olhar, mas o estio está tão perto, janela ao peito e ele aberto ao sol. Ao sol, a mudança em um segundo, silencio e voa ao fundo, e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece, é só o amor, é só o amor. A mudança em um segundo, silencio e voa ao fundo, e a tormenta se acalmará. Brisa leve em uma prece, dor que o tempo desvanece, é só o amor, é só o amor. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se
perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu, reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Ouvimos no primeiro bloco as músicas A Luz do Coração, com Adriana Coelho, É Só o Amor, nas vozes de Alexandre Azuma e Douglas Júnior, e Quem é Jesus, com Carlinhos Conceição. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e este é o Minutos com Joana. No programa de hoje, damos continuidade à apresentação que temos feito da proposta prática de Joana de Ângeles para os nossos dias, para a nossa vida. E vamos hoje tematizar a confiança. Tomando a obra desse espírito, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, como uma enciclopédia de interpretação evangélica, buscamos a sua análise para o versículo 18 do capítulo 14 do Evangelho de João, no qual Jesus afirma: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esse versículo sempre nos intrigou, e a nossa pergunta norteadora foi: o que diz Joana sobre isso? A abordagem da mentora torna-se fundamental para a nossa compreensão, visto que esse versículo dá ensejo a controvérsias, se lido de modo referencial, pois tende-se a, por um lado, confundir Jesus com Deus, pelo fato de a condição da orfandade ser própria daquele que perde o pai, e, por um outro lado, leva-se a admitir um retorno físico do mestre à terra. Então, como entender esse versículo no qual Jesus diz: não vos deixarei órfãos, né? A ideia de uma paternidade e também a ideia de voltarei para vós. Em sua obra encontramos 4 capítulos em 4 livros
nos quais esse versículo é analisado, tematizando 4 situações diferentes, que vamos descrevê-las nesse áudio aqui para os nossos internautas e ouvintes. Os capítulos são Ergue-te e Caminha, no livro Responsabilidade. O outro capítulo é Sol Sublime em Momentos de Harmonia. Temos ainda Desafios Existenciais em Liberta-te do Mal e Temor, no livro Mundo Regenerado. Em 2 desses capítulos, a mentora opta por uma tradução diferente do versículo 18 do capítulo 14 de João, que aparece na seguinte redação: Nunca vos deixareis a sós, ou nunca vos abandonarei. Essas novas redações, nunca vos deixarei a sós e nunca vos abandonarei, já traz uma diferença em relação a não vos deixareis órfãos e voltarei para vós. Então, Joana começa explorando o que seria a orfandade, e no livro Liberta-te do Mal, ela vai nos trazer no capítulo que indicamos um item intitulado Surpresas Perturbadoras. E ela vai nos dizer que nos sentimos a sós, ou temos essas surpresas que nos tiram do que se diria hoje a nossa zona de conforto, o nosso lugar, quando um amigo querido, sem motivo aparente, transforma-se em adversário ferrenho. Temos também uma outra circunstância quando ela diz que um ser amado, a quem a confiança era uma rocha, se afastou do nosso convívio, apresentando explicações esdrúxulas e inverídicas com a habitual frase: o amor acabou-se. Mais adiante, diz Joana, é a enfermidade inesperada, produzindo desconforto e insegurança quando a saúde se fazia mais necessária. E diz ainda a mentora: noutras circunstâncias são dificuldades econômicas que geram aflições sem nome, perseguições inclementes, semeando discórdias, impedimento ao avanço, sugerindo agressões de todo porte, magoando o cerne do ser em formas de inquietações íntimas. E tudo isso, diz ela, são surpresas perturbadoras, que a mentora reconhece como desafios de grande valor na nossa transformação moral, desde que, diz ela, saibamos administrar todas as dificuldades, compreendendo tudo quanto nos acontece, é portador de uma razão que, mesmo ignorada, tem significados justos, trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento moral. Depois nós vamos encontrar na obra da mentora, no livro Momentos de Harmonia, o que denominamos de situações de solidão. As primeiras eram situações perturbadoras, agora são aquelas, de fato, de solidão. E a mentora vai nos dizer que nessas situações ou circunstâncias, nunca nos consideremos em abandono, a sós, esquecidos. Pois se estivéssemos entregue à própria sorte e a existência na Terra assim se desse, seria insuportável. A mentora nos esclarece ainda que o amor de Deus faculta que anjos guardiães, responsáveis pela evolução dos seres, inspirem e emulem os homens ao crescimento, favorecendo o desabrochar de potencialidades que dormem latentes em todos. Por isso, solidão é palavra absurda para quem ama, queixa de abandono, representa desconhecimento das leis da vida. E para a superação, recomenda a mentora: busca sintonizar com os teus guias espirituais e galgarás sucessivos patamares de progresso e paz. Ou seja, não há desculpa para nós. A terceira das 4 situações que identificamos são aquelas que envolvem o temor, como a própria Joana as denomina. E ela reconhece que há momentos na trajetória existencial que parece existir uma conspiração hedionda contra as aspirações elevadas do ser humano. Essa é a sua afirmativa. Vejamos só, há momentos na trajetória existencial em que parece existir uma conspiração hedionda contra as elevadas aspirações do ser humano. Sentença, não é, amigos? E ela diz, nesses momentos, por exemplo, planos bem projetados, anunciando dádivas celestes, são absorvidos por insucessos e desaires que estiolam a alma em sua trajetória.
E para isso ela recomenda: nunca temas nada, mesmo que te sintas fraco e talvez inútil. As energias te chegarão provenientes daquele a quem elegeste como teu Senhor. E por fim ela diz que nós chegamos às situações de fracasso. E a lista do fracasso inclui o seguinte: quando nós damos um passo audacioso e tombamos em erro grave. Quando precipitadamente, diz a mentora, foste além do limite estabelecido pelo bom senso e permaneces vazio. Diz ela ainda: quando converteste uma amizade profunda e nobre num sentimento perturbador, sem que lograsses paz. Quando tinhas amor e porque não soubeste mantê-lo em alto nível, descobre-te sem ele e mal visto. Essas são situações de fracasso, não? Como tudo isso dói em nós. Para essas situações de fracasso causadas pela nossa própria incúria, a mentora orienta: paga tudo isso em renovação interior. Paga assim o gravame cometido. Levanta-te e segue além. Cada manhã é bênção da vida, e após a noite assustadora, trazendo a beleza da claridade que dilui os fantasmas do medo e da insegurança, ergue-se novo dia. E quanto à promessa de Jesus, aquela que comentamos lá no início: voltarei para vós, não vos deixarei sós, diz a mentora: não duvides da promessa de Jesus, nem te deixes enfraquecer na luta, pois ele prometeu que não nos deixaria sós, e mesmo diante de se nos desvelar, sempre esteve e permanece conosco, na condição de sol sublime, atraindo-nos em sua direção. Em suma, a proposta da mentora é confiarmos na promessa de Jesus. Ele não nos deixa a sós. É isso, amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo Minutos com Joana. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Imagina o universo. Imagina agora as diferentes formas de ser nesse universo. O que é que significa ser um jovem espírita? Como tem sido a sua experiência? Vamos conversar sobre isso? Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Acho que eu já contei aqui que eu sou espírita desde quando eu nasci. Eu lembro de passar bons momentos da minha infância e da minha adolescência no centro espírita. Nos sábados a gente costumava chegar no centro espírita antes das 3 da tarde, porque vovó era evangelizadora e precisava participar das reuniões de planejamento antes dos encontros. Às 4 horas começava a evangelização, depois tinha reunião do grupo de teatro, aí vinha estudo sistematizado, palestra, passe, e a gente ainda ficava mais um pouco, porque vovô era aplicador de passe. Então precisava participar da reunião de avaliação da atividade. A gente saía de lá depois das 9 da noite. E assim foram os meus sábados durante boa parte da minha vida. Se você também foi criado em família espírita ou participou dessas atividades durante esse período da sua vida, sabe do que eu tô falando. Você me entende, né? Passar o sábado no centro espírita, mesmo que você quisesse ir pro shopping, mas não tinha negociação. Era encontrar a galera de todo o estado nos encontros de juventude, no carnaval ou em qualquer outra época do ano. Era amar a programação dos eventos, mas especialmente a parte da comida. Tem coisa melhor do que lanche de evento espírita? Fala pra mim. Não tem coisa melhor do que lanche de evento espírita. Você sabe disso. Ser um jovem espírita me ajudou a entender muitas das dúvidas que surgiram ao longo da vida e que continuam surgindo ainda hoje. Na verdade, eu acho que eu já era jovem espírita muito antes mesmo de ser jovem. Isso porque ser jovem espírita é quase um estado de espírito, você já reparou isso? E por isso mesmo existem várias formas de ser jovem espírita. Claro que os princípios e diretrizes são os mesmos. Tio Kardec ontem, hoje e sempre. Mas tem aquele jovem espírita que gosta de conversar mais, de sair dando pitaco em tudo. Isso te lembra alguém que você conhece? Mas também tem aquele jovem espírita mais quietinho, que gosta de refletir mais consigo mesmo, de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, enfim. Tem jovens espíritas de todas as formas, de todas as frentes e de todas as inspirações. E para todos esses tipos de jovens espíritas tem espaço no Sou Jovem Espírita Brasil, canal oficial da Federação Espírita Brasileira para os jovens espíritas de todo o país.
Você pode encontrar essa galera espírita no Facebook ou no Instagram pesquisando por Sou Jovem Espírita BR. No YouTube você também pode encontrar uma programação especial dessa galera na FEB TV. Você pode começar assistindo às edições especiais da Combrage realizadas em dezembro de 2020. A Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas ganhou uma versão online tratando do tema Eu Tenho Fé na Vida. Tá tudo gravado aqui na FEB TV, é só dar uma pesquisada. Ser um cidadão do universo, afinal, é ser jovem espírita, na melhor compreensão desse estado da alma, independentemente da idade. O que é que você mais gosta em ser um jovem espírita? Sábados e sábados, né? Que tinha um churrasco acontecendo e a gente ia pro Centro Espírita, mas eu adorava, trocava super o churrasco, o cinema inclusive, para ir pro Centro Espírita. Deus conta conosco para semear um mundo melhor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. O amor é o caminho, a trilha certa para todos nós, onde o sonho e a esperança dão o tom à nossa voz. Só o amor é o caminho, a direção para seguir, rumo à paz e à justiça, na vitória que há de vir. O amor é sintonia, faz o sonho acontecer. O amor é melodia na canção de cada ser. O amor é sintonia, faz o sonho acontecer. O amor é melodia na canção de cada ser. A verdade a se saber, energia sempre ativa que faz tudo renascer. Só o amor é o caminho, realidade a se buscar. É a vida em plenitude, luz constante a nos guiar. O amor é sintonia, faz o sonho acontecer. O amor é melodia na canção de cada ser. O amor é sintonia, faz o sonho acontecer. O amor é melodia na canção de cada ser. Na canção de cada ser. Na canção de cada ser.
mensagem que tanto escutei. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz e não discutir, trabalhar mais e não desistir, fazer o bem e não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Não percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz e não discutir, trabalhar mais e não desistir, fazer o bem e não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. Ouvimos nesse bloco as músicas O Amor, com Adriana Moreira, Segredo para a Evolução e o Caminho, com o grupo Sintonia. Semeia sempre com humildade e paciência. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. O
o livro Conflitos Existenciais, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tem um conteúdo magnífico, abordando 20 conflitos mais comuns na vida da criatura humana e a forma de nos libertarmos deles. O livro nos é dado como um instrumento para que o passo do conhecimento seja transformado em experiência que se encarrega de convertê-lo em vivência e contribui para o crescimento real do ser. Nesta obra, a benfeitora Joana de Ângeles reforça a finalidade da existência humana, a qual se apresenta muitas vezes sob injunções dolorosas resultantes da ignorância ou do mal barato dos recursos preciosos oferecidos pela divindade. A veneranda destaca a felicidade que aguarda a criatura humana convidada a desenvolver os valores sublimes nela latentes. Leia e enriqueça-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Taperoá, Paraíba, nós temos a União Espírita Paulo de Tarso, na rua Solon de Lucena, número 56, Centro. Palestras públicas, sextas-feiras, 20 horas. E na cidade de Uiraúna, também na Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Vinha de Luz, na rua 2 de dezembro, número 210, Centro. As palestras públicas, terças, 20 horas. Olá, queridos ouvintes e irmãos do programa Semear. Estamos encerrando mais uma edição juntos, como sempre. E agora é aquele momento da reflexão semanal. Escolhemos hoje uma mensagem do site oconsolador.com.br do confrade Edom Mariani, com o título A Fé e a Confiança. A fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. Kardec, em livro de sua autoria, O Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si e nos outros, a vida na terra se tornará bem mais singela e fácil de ser vivida. A falta de confiança uns nos outros torna a humanidade infeliz. Se observarmos a conduta das pessoas, verificaremos que a vida entre elas se complica quando cresce a desconfiança. Nisto reside a origem dessa enxurrada de cópias autenticadas, reconhecimentos de firmas, selos de procedência, etiquetas de holografia, artifícios que encarecem os documentos e produtos criados pelo homem para driblar a desconfiança e a má-fé. Não se confia na lisura do procedimento do outro, daí a necessidade de tantas provas. A confiança brota da fé. A fé, por sua vez, é um sentimento instintivo que nasce com o espírito. Nas estruturas do espírito, Deus coloca todas as virtudes que se deverão desenvolver com a sua evolução, com o crescimento pessoal. Ensina-nos as luzes superiores que Deus criou os espíritos todos iguais, simples e ignorantes, mas em cada um colocou os princípios de sua evolução espiritual. A fé e a confiança se desenvolvem na criança desde os primeiros dias de vida, quando aprende a confiar nos pais, depois nos outros familiares, nos amigos e em si mesma. Daí em frente, aprende a confiar em Deus.
Se a criança é enganada desde cedo pelos pais ou sente-se insegura na companhia deles, cresce desconfiando de todos. Mais tarde, ante as vicissitudes da vida, arrostará as mais diferentes formas de dificuldade de relacionamento no ambiente social, familiar, de trabalho, etc. Certo será ainda que não saberá confiar em Deus, passando a professar o ateísmo nas suas diferentes formas. O germe da fé continuará para ela, cristalizado e sem evolução. Na passagem de O Evangelho de Jesus, no ato de expulsar o demônio, espírito mau, o Mestre afirma: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Passagem em Mateus capítulo 17, dos versículos 14 a 20. Devemos compreender que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguiremos entender perfeitamente que, no universo, tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações, como conclui o espírito Hamed nos seus apontamentos. Allan Kardec ensina mais sobre a fé. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A este resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. É esta a fé que precisamos desenvolver em nós, para que a paz e a confiança se tornem nossas aquisições espirituais e passem a fazer parte integrante de nós mesmos. Com ela, seremos capazes de remover todas as montanhas que encontraremos em nossas vidas, não as de pedra e terra, mas aquelas das renhidas dificuldades materiais, morais ou espirituais. Só assim estaremos caminhando na direção da nossa felicidade. É isso aí, meus irmãos. Uma excelente semana para todos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para nos lembrarmos dos exemplos vivos que Jesus nos legou para nos aproximarmos de Deus está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fortalecidos pela mensagem do Cristo, vamos enfrentando os nossos desafios com amor e equilíbrio. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear.
Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.